criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tiago, dá um pouquinho de monitor aqui, por favor. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Levanta a mão, diga assim: Deus me criou. Não fala forte. Deus me criou para o seu louvor. Então quem foi criado para louvar a Ele, dá um glória aí. Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Versículo 3. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha. Então mandou-o em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Até aqui. Eu volto um pouco àquela guisa introdutória que eu dei na última quarta-feira, falando que na vida de Davi, 2 pessoas estão atreladas diretamente à unção que Davi recebe, correto? Quem são essas 2 pessoas? Samuel e Saul. Observe que no texto que nós lemos aqui, fala muito menos de Davi do que desses homens. A evidência de Samuel, a evidência
de Saul, a evidência de Jessé é grande dentro desse capítulo 16. A saber, na verdade, Saul é mencionado no capítulo 16 apenas no versículo 14, né? Ou melhor, no versículo 14 ele é mencionado quando o texto refere a ele dizendo que o Espírito do Senhor saiu, se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Observe que Samuel, ele foi exatamente a voz, diga comigo, voz, não vem comigo, voz, faz assim, mão. Samuel foi a voz e foi a mão de Deus aqui nesse tempo. Samuel foi a voz e a mão de Deus para um projeto que Deus queria estabelecer na terra, a saber para o reino de Israel. Então Samuel é esse que tem a voz e que tem as mãos de Deus, porque ele é profeta, é sacerdote, e ele tem de Deus a legalidade para falar em nome do Senhor. Agora vem comigo, Saul, que é esse outro lado dessa história que marca a história e a vida de Davi. Saul é o rei escolhido pelo povo, enquanto Samuel é rejeitado pelo povo. E eu preciso te dizer que o povo não rejeita Samuel, mas o povo rejeita o próprio Deus. Saul é o queridinho, é o escolhidinho, é o mais bonitinho, que alguém olhou e disse assim, é ele, tem que ser ele, porque ele tem as características que nós queremos. Mas deixa eu liberar a primeira palavra sobre a tua vida, que num reino onde Deus se estabelece, a gente não se move diante daquilo que a gente quer, mas é aquilo que o céu determina sobre a nossa história e sobre a nossa vida. Deixa eu melhorar esse negócio dentro da sua casa, onde Deus é o centro. Não é você que se move, não é você que diz, não é você que diz o que quer, mas é o que o próprio Deus determina sobre a tua casa e sobre a tua família. Dá um glória aí, dá um glória. Além dele ser o rei escolhido do povo, ele é marcado por fracasso. Diga comigo, fracasso. Porque o fracasso que é atribuído à vida de Saul está ligado diretamente àquilo que é a falta de obediência. Diga comigo, falta de obediência a palavra do Senhor. Só que naquele tempo a palavra do Senhor não era transmitida assim em pergaminhos ainda de uma forma tão, não, mas a palavra do Senhor aqui, ela é transmitida através de um profeta, de um sacerdote que Deus estabeleceu naquele tempo para falar em nome dele. Então quando ele rejeita a Samuel, ele está rejeitando o próprio Deus. Quando ele rejeita a palavra do profeta, ele está rejeitando a palavra de Deus. Quando ele rejeita a direção do sacerdote, ele está rejeitando a direção de Deus. Então o fracasso vem quando a desobediência toma conta. Eu preciso liberar a segunda palavra para a tua vida hoje. Que nenhuma falta de obediência venha tirar dos seus caminhos aquilo que são as promessas de Deus para a tua vida. Venha te tirar da direção daquilo que Deus instituiu sobre a tua história. Só que se eu estou falando que o fracasso vem em ele desobedecer aquilo que é a palavra de Deus, por outro lado ele é marcado por uma destruição. Diga comigo, destruição. Aquilo que se estabelece sobre ele se destrói. Porque tem gente que não precisa de ninguém para destruir ele, irmão, se destrói sozinho. Eu vou falar de novo. Não precisa de inimigo, não precisa de ninguém se levantando, não precisa, não, ele consegue se destruir sozinho, com as suas atitudes, com as suas ações, com seus achismos, com seus pensamentos. Mas deixa eu liberar mais uma palavra. Deus vai blindar a tua mente nessa noite, para que Satanás não te conte mentiras e inverdades, e te faça sair do trilho, do caminho, da promessa que Deus tem na tua história. Aleluia. Então se ele tem por um lado isso, o outro lado é que a sua destruição é resultado exclusivo de um defeito que ele tem no caráter. Pessoas que não são destruídas se destroem sozinhas por defeitos que tem no seu próprio caráter. Então nós não podemos fazer parte dessa geração tão defeituosa. É a geração que começa bem
e que termina mal. Saul começou bem, irmão. Começou muito bem. Quando ele recebe, e vamos aqui, vamos passear um pouco na Bíblia. Capítulo 10, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, leia, Moreno. Então, tomou Samuel um vaso de azeite. Peraí, tomou Samuel o quê? Um vaso de azeite. Um vaso de azeite. Isso. Vá. E lhe derramou sobre a cabeça. Vai. E o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Observe que ele vai receber da mão do profeta e do sacerdote. Da mesma forma que Davi recebe lá na frente. Só que olha para essa pessoa que está do seu lado com muito carinho, diga para ela assim: cuidado, viu? Porque toda unção é perigosa. O problema dessa geração é que tem muita gente brincando com a unção que recebe. O que acontece com Saul é exatamente isso. Ele brinca com a unção que ele recebe, ele brinca com o dom que ele tem, ele brinca com o talento que ele tem, ele brinca com as virtudes que ele tem, ele brinca com as capacidades que ele tem. E uma hora, meu irmão, o negócio vai pegar para o lado dele. Porque o que Deus está fazendo com ele, mesmo Deus não querendo, é dando a ele a legalidade que ele precisa para exercer o seu reinado. Deus se estabelece dentro de Israel, dando a Israel o que o povo exatamente quer. É Saul que vocês querem? Pronto, eu vou selar. Agora é por conta de vocês, tá? Não é assim? Às vezes nossa vida também é assim. Eu me lembro também aqui, eu gosto de fazer esses exemplos e trazer esses exemplos, porque é muito de pai para filho. Eu falei até semana passada aqui, é quando o filho vai namorar uma menina e a mãe olha assim: essa menina não é para você, esse menino não é para você, não combina, não compactua, não tem nada que, não é para você. Aí o menino quer: não, mas eu quero, mãe, eu estou apaixonado, mãe, eu quero, eu estou apaixonado. Então vai, meu filho, então vai. Mas uma hora isso pode dar errado, sabe por quê? Porque quem não ouve conselho de quem tem experiência para dar conselho, irmão, uma hora vai dar problema. Ele está recebendo de Deus a legalidade para ele ser rei, mas ele não tem estatura, nem estabilidade, nem experiência para... Então nós precisamos entender isso, que nas nossas vidas Deus sempre vai estabelecer alguém para nos dar uma palavra de direção. O problema dessa palavra de direção que eu recebo é quando eu rejeito ela. E quando eu rejeito essa palavra de direção que Deus está usando alguém para me dar, eu vou por conta própria. Meu pai, ele tem uma brincadeira que ele diz assim: que Deus te acompanhe até a esquina. É mais ou menos assim, parece que acontece quando a gente rejeita essa palavra de direção que vem de Deus. Parece que em alguns momentos a gente vai andar só. Até porque tem lugares, ambientes, tem pessoas que Deus não vai andar com a gente. Não vai. Então vamos lá. Ele é resultado do seu próprio caráter. Só que enquanto Samuel está lutando para que a vontade de Deus se estabeleça, enquanto Samuel está se desgastando e se gastando com esse homem chamado Saul, para trazer ele para essa realidade, e esse homem está desobedecendo, esse homem está querendo fazer o que é a sua vontade. Davi está lá do outro lado, lá no sul de Jerusalém, nas bandas de Belém, um lugar que é chamado de Casa do Pão. Ele está por ali, pelas bandas, vivendo uma rotina que é dele, e que talvez ele não tenha escolhido aquela rotina, foi instituída. O pai disse assim: você vai cuidar das minhas ovelhas. O pai talvez tenha dito assim: você vai ficar lá fora.
Você é o menor da casa, é o mais novinho da casa. O seu serviço é esse. Os historiadores não dizem e não falam, Nildo, se os outros irmãos passaram por esse mesmo processo que Davi passou. Mas o fato é que Davi, por ser o novo, por ser o pequeno, por ser sabe, ele que está fazendo esse serviço do lado de fora, ele está na rotina dele. Só que na rotina de Davi tem serviço, na rotina de Davi tem cuidado, na rotina de Davi tem segurança, na rotina de Davi tem proteção, na rotina de Davi tem zelo, na rotina de Davi tem aquilo que é cuidar de algo que Deus colocou na mão dele através de uma ordem que o pai dele. Mas não somente isso, na rotina de Davi tem um instrumento que ele toca, tem uma voz que ele adora. Na rotina de Davi tem um céu que olha para ele, e ele que olha para um Deus que está no céu. Na rotina de Davi, Deus se estabelece na vida dele, e ele se estabelece dentro da vontade de Deus. Irmãos, é o casamento perfeito para que Deus olhe e diga assim: achei graça, achei graça, rejeitado, mas eu achei graça, excluído, mas eu achei graça. Então o que eu entendo com isso, que não é sobre a maneira como alguém te trata, mas é sobre como você se comporta diante do céu. Porque muitas vezes nós queremos viver dentro de um ambiente onde o homem de fato precisa nos aprovar para alguma coisa. É natural. É assim no trabalho, é assim nas nossas relações, é assim na igreja, é assim no ministério, é assim que acontece. Nós vamos viver sempre dentro dessa perspectiva que alguém vai precisar nos aprovar diante de alguma circunstância que nós estamos vivendo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que independente dessa circunstância que você está vivendo, que depende da aprovação de alguém, você não precisa se preocupar com isso. Faça a sua prova, faça seu concurso, faça o que lhe cabe, e deixa que os céus resolvem por você. Continua fazendo, Davi. Toca, canta, cuida, guarda, zela, ama, faz. Eu vou declarar na tua vida hoje que é um céu que olha para você, e que a resposta vem dele para a tua vida. Olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para: vai parar só porque está no deserto cuidando de ovelha? Lá no curral, onde o gado passa, lá no curral, lá nas malhadas, no pasto. Irmão, presta atenção aqui. Eu trabalho na cavalaria, Israel. Eu trabalho na cavalaria. Eu não estou montando cavalo não. Mas se eu for lá na baia, botar meu pé lá, 10 minutos que eu passe lá, quando eu saio de lá, se você chegar perto de mim, você vai dizer: está com cheiro de cavalo. Eu lembro que algumas vezes que eu montei, quando eu cheguei em casa, a Janaína queria me ver do lado de fora de casa. Imagine que esse jovem, esse menino, ele cheira o que ele vive. Só que esse cheiro eu gostei do que Cintia falou ali. Para o céu, Isaías, é perfume. Isaías, cheira o teu dedo aí. Cheira. Tá com cheiro de corda debaixo ou não tá? É perfume. Ei. Porque para alguém na terra é cheiro, mas para Deus é perfume. Oh! Para alguém na terra é cheiro, para alguém na terra está até fedendo, seu Cardoso, mas para Deus
é perfume de adorador. Oh, toca esse negócio, meu filho. Faz o céu sentir o perfume que você exala, através da tua adoração, da tua adoração, da tua adoração. Há um caminho que vai te dar acessos. Eu vou declarar: adora, adora, adora. Na dificuldade, adora Ele. Aleluia. Do lado de fora, diga comigo, do lado de fora, Ele cuida das ovelhas do seu pai. Só que eu não preciso, Davi não precisou estar dentro para que o seu caráter fosse revelado. Caráter não fala de algo que se manifesta em público, mas caráter fala de secreto. Quer que eu lhe diga com a verdade? Aqui dentro, na hora do louvor, todo mundo é adorador. Até você que não gosta de levantar a mão, levanta, porque vai pegar um doido aqui na frente e vai dizer: levanta a mão, porque se você não levantar, está endemoniado. Você levanta logo. Que pegar um moreno da vida, você está acabado. Você vai ter que levantar uma, depois levantar duas, depois vai ter que apontar para a tua casa, que ele faz de pirraça, irmão. Moreno é. Mas eu gosto de moreno, que quando o culto está meio assim, eu vou: vai moreno, dou um tapa nas costas dele, que ele já vem, já sobe aqui correndo. Mas num ambiente desse aqui, irmão, todo mundo meu Deus, todo mundo parece. O problema todo é quando eu não estou aqui. Porque lá dentro da casa daquele homem, os filhos estão entrando e saindo. Só que Davi é o que tem menos acesso à casa. Quando aqueles caras chegam, que Samuel está olhando, Samuel pensa: deve ser esse. Imagine você, hein, naquele tempo, entrando na casa, o primeiro é o rei. Tem cara de rei, tem pinta de rei, né? Aqueles rei barbudão, todo playboy, né? É ele mesmo, deve ser. Não, é bonitão, é todo, tem pinta, tem pompa. E o interessante é o seguinte, viu? Detalhe do texto, detalhe que você talvez não saiba. Quando Samuel disse assim, ó, que era necessário se santificar e se purificar, e convidarás Jessé ao sacrifício. Leia aí. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Vá no 4, versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convocou ao sacrifício. Entenda que a santificar aqui, irmãos, significa que teve que tomar banho. Purificação. Eles não podiam se apresentar diante do sacerdote do jeito que eles estavam. É tipo assim: vai tomar um banho. Samuel chegou na casa. Ninguém senta na mesa sujo, ninguém senta na mesa imundo, ninguém senta na mesa com caatinga. Vai ter que vir todo mundo cheirosinho. Esse vinho tomaram banho, deve ter passado perfume. Passa de um em um. Samuel está olhando e fala assim: é esse. Deus fala: não. Tira o olho da carne, que eu estou olhando para dentro. Tira o olho da carne, que eu estou olhando para dentro. Mas é tão bonitinho, mas dentro não combina comigo. Mas está toda cheirosinha, mas dentro não está batendo. Está faltando alguma coisa. Está
Está convertida fora, mas dentro não está não. Está convertido fora, mas dentro não está não. Está com aparência de crente, mas dentro não está não. Passa, passa, passa. Vai passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7º passa que nem nome é declarado e mencionado dele. Aí ele olha para Jessé e fala assim: acabou? Não tem mais jovem? Não tem mais mancebo? Peraí, tem um. Está lá. Imagina Samuel olhando para Jessé dizendo assim: tem um? Se fosse algum de nós, ia perguntar: por que ele não está aqui? Se fosse alguém que não tem papa na língua, que tem uns crentes que não tem papa na língua não, pergunta logo: ele é excluído, é? Você não chamou ele? Não é? Tem. Como é que você esquece seu próprio filho? Ia chamar logo Jessé de herege, excomungado, não ama o filho. Cadê? Chama. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava falando do cheiro, não estava? Hã? Irmão, suor de animal no corpo de gente não sai fácil. Sai fácil, Júlio? Hã? Monta num cavalo, dá um couro nele, dá um pau nele, corre com ele, vai para lá, vai para cá, deixa ele ficar todo suado e vai tomar banho. Depois você chega perto de alguém que tem um olfato bom. Se você vir na esquina lá, a Janaína fala: tá fedendo. Que quem tem é ela. É sério. Deus deu um dom à minha mulher. Ela. Por isso, cadê Claudinha? Claudinha, por isso que eu sou ando cheiroso, minha filha. Posso até ser feio, mas sou cheiroso. Sai, Júlio, o cheiro. O texto está me dizendo aqui. E disse ele, versículo 5: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para... Davi não está aqui não, irmão. Davi não está aqui não. Davi estava lá nas malhadas. Tem um mistério aqui. Eu vou falar, vou entregar a revelação. Não tem negócio de revelação aqui não. Samuel, quando olha para aqueles meninos tudo bonito, está olhando com os olhos, né? Hã? Está olhando com os olhos? Mas tem uma coisa em Davi que vai chamar a atenção. Que quem tem cheiro de adorador ninguém precisa falar, é diferente. Davi está vindo aí. Davi está vindo aí. Ele vai entrar na casa. Talvez nesse momento Samuel, que estava olhando com os olhos carnais, agora não está olhando mais com os olhos. Ele está percebendo com o cheiro. Meu Deus do céu, que negócio é esse que eu estou falando aqui, meu pai? Ele está entrando na casa, mas ele carrega cheiro de ovelha, porque ele tem pelo de ovelha sobre ele, porque ele se relacionava com ovelha, ele se relacionava com serviço, ele se relacionava com aquilo que Deus dava a ele, ele se relacionava com aquilo que era o propósito daquilo que ele estava realizando. Então, quanto mais você se relaciona, o céu te vê. Quanto mais você tem cheiro de adorador, o céu te vê. Quanto mais você, o céu te vê.
meu caráter alinhado com o propósito de Deus, em qualquer ambiente que eu esteja, Deus vai moldar mais ainda o meu caráter para o propósito que Ele tem. Só que propósito não é como proposta, porque proposta vem para qualquer tipo de caráter, mas propósito não. Pegou aí? Proposta vem para qualquer tipo de caráter, propósito não. Só vem para o caráter que já está alinhado com o céu. É por isso que quem não é convertido vai ter que se converter. Quem não colocou fogo no seu dom vai ter que colocar. Quem não colocou fogo no seu talento vai ter que colocar, vai ter que queimar. Porque quanto mais você queima, mais você se alinha. Quanto mais você queima, mais você alinha o seu caráter, aquilo que Deus tem para a tua vida. Levanta as duas mãos agora que eu vou profetizar com aquilo que Deus colocou e plantou no meu coração nessa noite. Deus vai forjar o teu caráter, vai sacudir as suas estruturas, para que Ele cumpra na tua vida um propósito que Ele liberou do trono dEle sobre a tua história. E não reclama se doer. Diga comigo: o que eu sou, não, fala forte, o que eu sou no secreto determina o meu chamado. Davi não sabia, irmão, que ia ser rei. Davi, quando é chamado, irmão, ele não sabia exatamente o que ia acontecer na sua vida. Escute, ninguém na casa sabia o que Jessé tinha ido fazer ali. Os historiadores, eles dizem que talvez, depois da unção derramada, Samuel tenha chamado Davi no cantinho e tenha dito para ele assim: ó, você recebeu unção de rei. Segredo, irmão. Agora imagine você, que o caráter desse menino foi forjado tanto no deserto, que não subiu para a cabeça dele. Porque tem coisa que Deus não nos dá, irmão, porque a gente não está preparado para receber. Deixa eu liberar de novo. Há segredos que o céu não te conta, porque se te contar, minha irmã, você vai logo para o Instagram. Ei! Você pega logo o celular e faz logo uns stories. Não falei que ia dar a volta por cima? Eu não disse que Deus ia virar minha página? Que quem me viu embaixo agora vai me ver em cima? Que a roda girou, não é assim? Então tem segredos que Deus não vai contar, sabe por quê? Porque nós não estamos preparados para receber. Agora, se o nosso caráter estiver alinhado ao plano perfeito que Ele tem na minha vida, se prepara para receber. Se prepara para receber. Que o céu não tem limite para te abençoar. Interessante aqui, que se Davi recebeu essa informação de Samuel, ele conseguiu guardar essa informação. E não somente isso. Eu posso dizer uma coisa para você aqui? Toda unção que você recebe, ela não te eleva, mas ela te rebaixa para mais um nível de serviço. Isso é segredo do céu. Eu vou provar para você. Porque tem gente que não pode receber uma imposição de mão. Não pode receber não pode ser separada nada. Que se separa, meu Deus do céu, já anda assim, ó. Davi
recebe a unção? E dentro da cronologia aqui do texto, nós vamos ver que em seguida está existindo uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E quem está lá? Quem está lá? Golias. Quem está lá na batalha, Nildo? Os meninos todos que estavam dentro da casa. Está todo mundo lá, velho, frente de batalha, com escudo, com espada, todo mundo. Inclusive Saul estava lá. Vá para o texto. Eu falei que a unção, ela me rebaixa a um nível de quê? De serviço, né? Cadê, meu Deus? Aqui, capítulo 17, versículo 17. Leia aí, Maurício. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um efá deste grão de tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. E o quê? E corre? E corre. Tem gente que recebe unção e não quer nem andar mais. O pai está determinando, ó, a velocidade do filho. Corre. Corre. Imagina Davi com aquela capanga nas costas, correndo. Sabe para quê? Levar comida para os maninhos. Marmiteiro, irmão. Como é o nome? É moto o quê? Moto iFood, como é o nome? Entregador. Naquele tempo não tinha moto. Quem tinha que correr era ele. As rodas eram os seus pés. E ele está indo. Só que Deus, o problema está aí. Sabe qual é o problema? É que a gente rejeita esse tipo de serviço. O que a gente não sabe é que nesse tipo de serviço que Deus resolve nos promover. Vai lá, Davi, ele está indo. Chega lá ainda é censurado pelos irmãos. Está fazendo o que aqui, miserável? Você pequenininho, pirralho desse jeito. Volta para lá, rapaz, vai cuidar das ovelhas. Vai ficar com o papai. Seu lugar é lá, perto de papai. Só que de repente ele chega num lugar. Sabe aquela pessoa que, por conta do serviço, ela chega no lugar certo, na hora certa, e Deus promove? Na hora que ele chega, o gigante se levanta. Quando ele vê aquele gigantão se levantando, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Rapaz, Davi era ousado, velho. Porque eu não conheço um crente que é cheio do poder de Deus, que não seja valente e ousado. É prudente, mas é valente e ousado. Não perde batalha não, irmão. Vai para cima em nome de Jesus. E aí aquela coisa, aquela história que você já sabe, de repente Davi vai conseguir algo que o rei Saul tinha prometido, que quem conseguisse destruir com Golias ia ter acesso ao palácio. Olha a trajetória do reinado chegando. Olha para essa pessoa com carinho e fala assim: não rejeite o serviço, porque é no serviço que o céu lhe promove. Agora olha assim, olha de novo, perturba, desça desse salto em nome de Jesus, vai.
Calma, só foi para criar uma contenda que eu falei isso. A unção é tão interessante aqui que quando é derramada, Everlon, você não falou uau ainda. Quando a unção é derramada, e que os historiadores vão dizer que talvez Samuel tenha contado para Davi sobre essa unção, e ele se manteve dentro daquela estrutura do seu caráter, não subiu para a cabeça, ele ficou ali, continuou ali servindo. Porque eu preciso entender que entre a unção, irmãos, e a legalidade da unção tem um tempo. Tem uns irmãos aí que estão ouvindo uma profecia. Cuidado com essas profecias, tá? Você que não tem estrutura, tapa o ouvido e não ouve não. Deus não pode usar ninguém mais para dizer assim, você vai ser um profeta às nações. O irmão já chega em casa arrumando a mala. Se vai viajar, me leve com você. Calma, irmão. Espera o tempo. Calma, Miguel. Calma aí. Em nome de Jesus. Espera o tempo. Toda promessa há um tempo de cumprimento. Eu recebi promessa de Deus na minha vida. Eu tinha 14 anos, 13 anos, Dina. Aqui, caminhando aqui com vocês. Veio se cumprir de fato. Não vou falar não, senão eu vou revelar a minha idade. Então espera. O que Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida. Só você estar no centro da vontade dEle, perseverando e ali, ó. Todo dia, dia a dia, todo dia, dia a dia, o ponteiro do relógio está girando e você está ali, ó, fazendo aquilo que o céu lhe determinou. Não se preocupa, continua fazendo. Está passando a hora, está passando o tempo, está passando o dia, está passando o mês, está passando o ano. Uma hora Deus olha para você, chegou a hora dele, está pronto. Chegou a hora dela, está pronto. Agora eu vou manifestar aquilo que eu prometi. Enquanto esses aí estão sem saber o que está acontecendo, na cabeça de Jessé e dos meninos que estavam dentro da casa, essa unção que foi liberada, foi uma unção, segundo os historiadores, que dava acesso a Davi servir Saul no palácio. Não, Samuel deve ter vindo aí para ungí-lo, para que ele tenha acesso ao palácio para servir o rei. Segredo: nem tudo que Deus te der vai ser revelado para os seus irmãos. Pegou aí? Então quando Deus te der e falar é segredo, guarda o segredo. Quando Deus te der e falar assim, é teu, guarda e segura. Nem todo mundo tem maturidade para ver Deus lhe honrar. Nem todo mundo tem maturidade para ver Deus te entregar. Então tem coisa que Deus vai lhe dar que vai escancarar mesmo para todo mundo ver. Mas tem coisas que quando eles verem que Deus fez, irmãos, já cresceu o bebê, já virou menino, já cresceu, já está andando, sabe? Saiu daquele projetinho pequeno, já criou raiz, sabe? Já tem estrutura. Não é qualquer vento que vai acabar, não é qualquer que vai fazer você perder. Então sustenta aquilo que Deus te deu e guarda. Capítulo 16. Lê, Morena. Versículo 12 e 13. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença.
E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Escute, Davi não sabia que ia ser rei. Davi era filho da velhice de Jessé, irmãos. Jessé, quando teve Davi, Jessé já estava avançado de dias. E ele era aquele que na divisão das tarefas da casa pegava o serviço mais pesado para fazer. Alguns vão dizer que Davi era aquele que tirava o lixo, recolhia o lixo do fundo da casa, de dentro da casa, e colocava lá no local onde tinha que ficar o lixo. Então ele trabalhava naquilo que era o mais pesado dentro da casa. Só que eu falei aqui nesse instante, vou falar de novo: o que eu sou determina o meu chamado. Porque o que eu sou não é evidenciado quando eu estou numa plataforma como essa. O que eu sou não é evidenciado quando eu estou num púlpito como esse. O que eu sou é evidenciado quando eu estou no trabalho, quando eu estou dentro de casa, nos meus relacionamentos com pessoas, no meu relacionamento com minha mulher, meu relacionamento com meus filhos, meu relacionamento com os meus amigos. O que eu sou é fator determinante desses momentos. Aqui não. Aqui tem que ser, na verdade, o reflexo do que eu sou lá. Então, ser pastor de ovelhas dentro daquele ambiente desértico, que todo ambiente desértico não é um ambiente fácil, fez Davi desenvolver algumas habilidades. Diga comigo, habilidades. E aí eu quero chegar num ponto que você precisa entender, que no reino você precisa ter habilidade. Então, se não faz nada, caça alguma coisa e faz, irmão, em nome de Jesus. Porque muitas vezes você tem habilidade lá fora, e dentro do ambiente do reino você não presta para nada. Pastor, o que é isso? Você não presta para nada. Não presta nem para mandar um zap para mim me perturbando. Me perturbe pelo menos. Ele desenvolveu algumas habilidades, irmãos. A primeira habilidade que ele teve foi a coragem de guerreiro. Diga-me, coragem de guerreiro. A segunda habilidade foi confiança e dependência do Senhor. Onde ele estava, ele só tinha o Senhor, Israel, para depender. Aqui não tinha quem pudesse ajudar ele. Era ele e o Deus por ele. Então foi a segunda habilidade. A segunda foi que ele desenvolveu atividades poéticas. Aqui no ambiente do deserto. E grandes composições que a gente toca, que vocês cantam e tocam aqui, foram composições que saíram dentro desses ambientes. Ambiente de dor, ambiente de sofrimento, ambiente de luta, ambiente de guerra, ambiente de quarto, ambiente de secreto. Então ele desenvolveu também dentro desse ambiente atividades poéticas. Essas metáforas que foram utilizadas no Salmo, saíram também daqui, desse ambiente que ele não tinha a provisão, talvez, que ele esperava ter, pelo que o ambiente proporcionava a ele. Só que aqui também ele desenvolveu a habilidade com o uso da funda. E foi a funda que fez ele rejeitar, essa habilidade dele com a funda, que fez ele rejeitar a armadura que Saul colocou sobre ele. E deixa eu liberar sobre a tua vida. Pare de querer lutar suas guerras com as armas que o seu irmão tem do lado e está querendo te emprestar. Deus não vai permitir que você vença as suas batalhas com armas dos outros. Você vai ter que aprender a desenvolver dentro das armas que Ele colocou na tua mão. É porque a gente gosta de ficar terceirizando esse tipo de serviço. Mas é você que tem que orar. É você que tem que consagrar. É você que tem que jejuar. Muitas vezes a gente fica pedindo oração a todo mundo, quando Deus está querendo que na verdade é que eu entre no meu quarto, dobre o meu joelho e fale com o meu Pai em secreto, para que Ele gere na minha vida essa experiência de livramento que eu preciso. Tem irmão que vai mudar o nome, daqui a pouco eu vou chamar, ore por mim. Ore por mim, vem cá.
teu preço. Sabe por que a gente precisa pagar esse preço? Porque quando a gente paga esse preço, essa vitória tem sabor. Deus quer te dar o sabor da tua vitória. Você vai sentir esse sabor. Porque aquilo que é lágrimas que você chora hoje, Deus vai transformar em alegria. E dentre todas essas habilidades que ele desenvolveu nesse ambiente do deserto, foi tocar a harpa. Ah, meu irmão, ele arrumava um tempo. Não era fácil para ele não. Você está pensando que era fácil? Ele arrumava um tempo. A gente aqui não tem tempo, né? Ou a gente inventa tempo para tudo, para perder tempo e para não ter tempo para Deus. Mas ele não, ele está aqui, ó. Eu sei que tem pessoas que chegaram aqui hoje, que vieram direto do trabalho. Sabe por quê? Porque entende a importância da harpa tocada. Eu sei que tem pessoas que saíram do trabalho, foram em casa correndo, trocaram de roupa, tomaram banho, trocaram de roupa e vieram para cá correndo. Sabe por quê? Porque sabe a importância da harpa. Ei, essa harpa eu não tenho que ouvir o som de alguém, não. Eu que tenho que produzir o som nela. Deus está querendo que você produza o seu próprio som de adoração, e que você pare de ouvir som dos outros. Ele quer que você produza o teu som, para que chegue às narinas dele com cheiro suave, com cheiro de adorador. Ei, está parado? Se movimente. Está parado? Se movimente. Mas pega a tua harpa e toca, e faz som para o céu. Aleluia. Oh, aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Já estou finalizando a mensagem. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o bemelita, que sabe tocar e é valente, e é animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Escute. Aqui são as habilidades que ele tem. Alguém vai testemunhar das habilidades que ele tem. Só que me permita te dizer aqui, pelo amor de Deus, escute isso aqui. Habilidades não se desenvolvem depois da unção. Pergunta para mim, onde é que eu desenvolvo essas habilidades? No deserto. Ele não esperou a coroa de rei para ser bom. Ele não esperou a coroa de rei para ter talento. Ele teve talento quando ele estava lá jogado. Ele teve talento quando ele estava lá excluído. Ele teve talento quando ele estava lá no deserto. Sabe por quê? Porque o território não muda a minha essência. A geografia não muda a minha essência. Eu posso estar aqui já, que eu posso estar na rua, eu posso estar onde for. Eu serei o mesmo, com as mesmas habilidades, com aquilo que Deus me deu, com tudo que eu tenho. E uma hora Deus vai me tirar desse lugar e vai me levar para o lugar que Ele quer que eu esteja. Não, quando me derem um anel eu vou. É por isso que você não foi ainda. Eu vi um testemunho até que Moreno mandou para mim. Eu já tinha visto antes, do pastor Eliseu Rodrigues. Achei muito interessante aquilo ali. Ele falou que era menino, que era jovenzinho, e ele já com aquela ânsia de pregar, cheio de Deus na vida, querendo pregar, novo demais. Não tinha oportunidade para pregar, porque era menino, o pastor não dava. Precisava passar pelo processo do tempo, se estabelecer, até chegar nesse ambiente de púlpito e tal. Aí ele conta que queria pregar e não tinha acesso. Ele não desviou não. Porque tem gente que se tirar o microfone desvia. Tem gente que se tirar a oportunidade desvia.
Eu lembro que eu falo direto aqui para os obreiros aqui, que no lugar que eu mais trabalhei na obra, que o que eu mais desenvolvi, foi o lugar que eu menos preguei na vida. E o fato de não ter acesso ao altar para pregar, não fez eu esmurecer nem parar. Continuei. Tem gente que se tirar o instrumento desvia. Eu só funciono se eu estiver trabalhando. Não. Tem tanta coisa para você fazer. Você que está limitando o seu trabalho. Aí o pastor Eliseu disse que um dia o pastor comprou uma Kombi. E essa Kombi era para pegar o povo numa rocinha, num lugar mais distante, os irmãos humildes, que não tinha carro naquela época, Israel, para vir para a igreja. Aí tinha o motorista da Kombi, e tinha um menino que abria a porta da Kombi e fechava a porta da Kombi para os irmãos entrar. Quem era o menino? Eliseu. Aí ele conta e diz o seguinte, que quando ele foi na primeira viagem, que ele viu aquela oportunidade, aquela Kombi cheia de crente, falou: é aqui agora eu me dei bem. Virou porta-Kombi, mas a palavra diz que abria, irmãos, que ele vinha pregando de lá. Os irmãos ouviam 2 mensagens na noite, Everlon. Ouviu uma mensagem dentro da Kombi e outra mensagem dentro da igreja. Mas exerceu o dom que Deus deu a ele. Então deixa eu liberar sobre a sua vida. Você não precisa de um instrumento aqui para tocar harpa. Você não precisa de um microfone aqui para tocar harpa. Você não precisa de uma oportunidade para tocar harpa. Você pode tocar sua harpa onde Deus está lhe dando a oportunidade de tocar e adorar a Ele. Então essas qualidades foram evidenciadas nele e virou testemunho de alguém. Porque aquilo que você é, alguém vai falar. Só que há uma diferença sobre aquilo que você é e alguém fala. Porque melhor é que alguém não fale do que você é, mas que fale do que você carrega. O que é que você carrega? A presença. Você pode ser bom em tudo, mas uma coisa que vai fazer diferença na tua vida é a presença. A presença vai fazer todo o diferencial na tua vida. Ontem eu estava em casa. Eu tinha uma viagem para Salvador ontem. Eu ia num bate e volta em Salvador, ia voltar ontem mesmo. Eu ia chegar aqui na madrugada. Então eu fui para casa. Cheguei em casa umas 10 horas e falei: Janaína, eu vou dormir um pouco aqui, que eu vou viajar 1h da tarde. Fui dormir. Só que a viagem foi cancelada. Graças a Deus. De repente meu telefone tocou. Era uma pessoa que é uma autoridade. Ela ligou para mim e falou assim: você está onde? Eu falei: estou em casa. E ele disse assim: eu queria conversar com você. E eu fui. Eu falei: eu estou indo aí agora. Eu entrei na sala dessa pessoa, irmão. Eu achei que essa pessoa ia me comunicar alguma coisa, eu ia trazer alguma coisa para que fosse algo relacionado a algum trabalho, alguma missão, alguma coisa. De repente essa pessoa começou a conversar comigo e me pedir conselho. E eu olhei e falei assim: meu Deus, eu sou tão pequeno. Deus falou comigo ali e disse assim: não é sobre o seu tamanho, é sobre o que você está carregando. O que você carrega vai te fazer entrar em portas que você nunca imaginou que ia entrar. O que você carrega vai te fazer acessar ambientes que você nunca imaginou acessar. E deixa eu te falar, não é sobre as habilidades que você tem,
Porque mais do que as habilidades que você tem, é a presença que você carrega. Porque por mais que esse homem tivesse todas essas habilidades aqui que o texto dá, mesmo ele sabendo tocar, Danilo, mesmo ele sendo valente e animoso, mesmo ele sendo um homem de guerra, mesmo ele sendo um homem sisudo em palavras, mesmo ele sendo um homem gentil de presença, o texto vai dizer: o Senhor é com ele. O Senhor É com ele. O Senhor poderia ter tudo, mas se o Senhor não é com ele, não adianta ter nada. O que vale é a presença, porque é a presença que vai lhe certificar daquilo que você é. Aleluia, aleluia, aleluia. Escute, diga comigo: toda unção que desce, ela tem alvo, e ela nunca vai no alvo errado. Se Deus escolheu você, é você. Não se preocupe se você estiver num ambiente que alguém vai invejar, alguém vai ciumar, alguém vai... É natural. É você. Você só precisa se permitir a viver o que Deus quer para a sua vida. Então toda unção que desce, irmão, ela desce no alvo. E ela não vai em alvo errado. Porque na verdade, quando essa unção desce, e ela desce no meio dos irmãos dele, alguns historiadores vão dizer que tinha anciãos ali naquela casa porque Samuel convidou. Então a mesa estava bem abastada, se assim posso dizer, de pessoas. Mas a unção que desce, ela desce no alvo certo, ela não erra. E o alvo da unção é Davi. No meio de seus irmãos, no meio de todos que estavam ali. Porque quando Deus ele faz isso, ele está dizendo assim: Felipe, eu vou tornar público o que eu sou e o que você é para mim no seu secreto. Vou dizer de novo: o que Deus está fazendo aqui é dizendo: eu vou tornar público o que eu sou para você e o que você é para mim no secreto. Não é no público, é no secreto. O que você é no secreto, eu revelo no público. O que você é no secreto, eu revelo no público. O que você é no secreto, eu revelo no público. Então o que vai definir sobre a sua vida não é o que você é no público, mas é o que você é no secreto. O que você é no secreto com Deus, o que você é no secreto no seu deserto, o que você é no secreto no teu quarto, o que você é no secreto dentro do seu carro, chorando, sorrindo no secreto, vai revelar no público. Que eu encerro. Diga comigo: depois da unção, o meu talento me faz acessar o ambiente que Deus me prometeu. A unção habilitou, o talento fez ele acessar. Foi o passaporte. Olha para essa pessoa com carinho. A gente encerrar, diga assim: quando você receber unção, melhora seu talento. Diga para ela de novo: a unção te cobra um nível maior de excelência. Deus tem padrão para pessoas que Ele levanta como líderes. O primeiro padrão é: Deus não procura pessoas desocupadas.
você ocupe. Deus não chama vagabundos gospel para ser líder. Deus não chama quem fica fugindo de responsabilidade para ser líder. Deus achou muitas pessoas e trouxe para liderar, e todas estavam fazendo alguma coisa. Saber Moisés, Gideão, Elias, Neemias, Amós, Pedro, André, Tiago, João, Mateus. Todos esses estavam trabalhando quando o Senhor chamou. E o padrão de Deus para quem Ele chama, eu encerro agora. Coloca por favor Mateus capítulo 25, versículo 21. Você que deseja alcançar em Deus, porque tem gente que quer alcançar na terra, né? Tem gente que quer alcançar em Deus, mas o padrão de Deus é esse aqui. Leia, Moreno. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entrega no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do seu Senhor. Davi foi esse servo bom e fiel sobre o pouco. Não rejeita o que para você é pouco, porque o que é pouco para você é Deus lhe preparando para o muito que Ele tem. É por isso, irmãos, que meu nome é trabalho. É por isso que eu não vou deixar de servir esse meu Senhor. Que primeiro, eu dou valor à obra que Ele fez na minha vida e na vida da minha família. Segundo, eu entendi esse princípio. Quando a gente serve por dois motivos, Tati. O primeiro, Cardoso, é por gratidão por tudo que Ele fez e que Ele tem feito. O segundo é porque eu entendo o princípio. Quem não tem gratidão não vai servir. Quem não entendeu o princípio não vai servir. Porque se Davi ignorasse aquele ambiente ruim, aquelas ovelhas chatas, ele não acessava o palácio. Pensa sobre isso e medita. Às vezes o ambiente que a gente está rejeitando, que Deus nos colocou e nos deu, é exatamente o ambiente que Deus quer nos projetar. Pensa. Fica de pé. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Se
glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem, se as batidas do meu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Quero orar por você. Presença que mexe, confronta com tudo aqui Eu dentro quero orar da por você que quer gente, viver algo extraordinário que do causa céu. Vem arrepio aqui. na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Vem aqui que eu quero orar por você. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o pra meu você que quer subir remédio. esse nível em Deus. Eu não quero ouro nem prata, só É pra quero você que não se cuide de contenta com o que mim. tem em Deus, mas quer receber mais Que do céu. presença é essa? Chorabã, Presença chorabã. que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, aleluia. que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. A presença dele é tudo. Tua presença, tua presença. A presença dele define tudo. Jesus, Jesus, tua presença é o que eu mais Diga pra quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. oh aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Que aleluia. presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, Oh, que causa Espírito arrepio Santo na de alma Deus. e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Em tempos tão midiáticos, que muitas vezes para a gente ser visto, a gente precisa fazer alguma coisa. O que me chama a atenção nessa mensagem aqui, Davi não precisou fazer nada. Ele só fez o que o céu tinha determinado que ele fizesse. Lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Descansa seu coração. Deixa eu te dizer que o que é teu, ninguém toma, ninguém rouba.
Aquilo que o céu determinou sobre a sua vida vai acontecer, quer o inferno queira ou não, quer que Satanás se levante ou não, vai acontecer, porque Deus determinou na sua história. Por mais que as situações pareçam tão adversas, tanta dificuldade, tanto problema, tanta coisa, tanta onda daqui, vento dali, mas ainda assim há um Deus no céu que liberou uma palavra sobre a tua história, e aquilo que Ele determinou, homem nenhum toma. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu orar por você. Na verdade, eu quero que você ore. Eu quero que você abra a sua boca e diga para Deus. Diga para Ele, Ele quer te ouvir. Conta para Ele, Ele quer te ouvir. Entre no quarto, feche a porta. Conta para Ele. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Oh, Jesus. Sinta a glória. Aqui estão os teus filhos, do Pai. Teus filhos que ouviram a tua voz nessa noite. Não se detenha. Eu apresento, Deus, os que estão aqui no altar, E as batidas do os que estão na nave, Senhor. Deus, meus irmãos que estão de forma online, secreto da gente. que o Senhor possa alcançá-los, Deus, em graça neste momento, dando a eles, Deus, aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental, Deus, na vida dos teus filhos. Acalma, Senhor, toda tempestade. Eu repreendo, Deus, tudo aquilo que são os dardos inflamados do maligno na mente dos teus filhos. Que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, toda estratégia do inimigo para tirar os teus filhos, Deus, do centro da tua vontade, para tomar da mão dos teus filhos esta harpa, Senhor, que eles usam como instrumento, Deus, para te adorar, Senhor, e expressar um louvor ao teu santo nome. Que eles não, Pai, não sejam, Deus, impedidos, Pai, de exercerem aquilo, Pai, que o Senhor tem liberado sobre a vida de cada um, Pai, e que eles possam, Deus,